2020 está acabando, graças a Deus, e muita coisa aconteceu aqui no mundo do agro, né? Bastante coisa aconteceu. E esse vídeo é para fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu de importante, o que a gente acha que é importante aí para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. O que aconteceu nesse ano de 2020 que trouxe aí algum desenvolvimento interessante aí para a nossa agricultura de modo geral, né? Pensando sempre na sustentabilidade dessas atividades agrícolas. Se a gente deixar alguma coisa de fora aqui, algum acontecimento de fora, manda para a gente aí nos comentários. Vamos lá? Em 2020, teve bastante consulta pública sendo aberta aqui no mundo do agro, né? Consultas públicas que influenciam diretamente as atividades agrícolas. Pode ser ruim, pode ser bom, né? Mas enfim, essa consulta pública ela dá a oportunidade de que quem está ali no dia a dia dá a sua opinião sobre essas normas que vão ser discutidas, essas legislações, né? Novas legislações que vão aparecer a partir da consulta pública. Então vamos ver o que abriu aí de consulta pública no ano de 2020. A gente teve consulta pública em relação aos parâmetros de qualidade do soro de leite para que ele pudesse ser utilizado ali, comercializado como um derivado, né, do soro do leite. A gente teve também consulta pública para criar uma política nacional de recursos genéticos da agrobiodiversidade. Pode ser interessante aí alguma questão que vai trabalhar essa parte de conservação dos recursos genéticos da agrobiodiversidade. Vamos aguardar, né? Também teve consulta pública para ocorrer uma revisão das normativas aí de produção de sementes e mudas, que a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Vamos ver aqui também, abriu consulta pública para discutir o registro de produtos biológicos, né? Fungos entomopatogênicos, esporos de bactérias, enfim, produtos biológicos aí para a gente trabalhar a questão do controle biológico nas lavouras, tá? A questão também muito interessante para os pequenos produtores de carne, né? Aqueles produtores de derivados cárneos artesanal. Então, abriu consulta pública também em 2020 para regularizar essa atividade de produtos artesanais, né? Produtos cárneos artesanais, com a criação, a proposta de criação de um selo arte, né? É bem interessante isso daqui para o pequeno produtor, tá? Abriu consulta pública também na questão para regulamentar a produção on-farm de produtos biológicos, ainda está aberta aí, não tem nenhuma definição, né, sobre isso. Abriu consulta pública também para uso de drone na agricultura, né, para regulamentar o uso do drone na agricultura. Então, tivemos bastante consulta pública aberta. Algumas consultas públicas já surtiu efeito, por exemplo, essa consulta pública artesanal, né, da carne artesanal, os derivados de carne artesanal, surgiu aí uma normativa, né, uma normativa que regulamenta a produção de derivados carnes com o selo arte. Muito bacana isso daí, um ganho muito grande para o pequeno produtor que trabalha com derivados de carnes de forma artesanal. Esse ano a gente teve algumas leis interessantes também aí para o mundo agro, né, de forma geral, de produção de alimentos, de saneamento. A lei 14.016, que fala aí sobre o desperdício de alimento, né, e ela prevê aí uma doação de alimentos, alimentos prontos aí para alimentação humana, né? Então, bem interessante essa legislação aí que entrou, tá? A gente tem a 14.026 também, que atualiza aí o marco legal do saneamento, né? Que antes só falava aí de saneamento urbano, enfim. Agora começou a se falar aí sobre saneamento rural, bem interessante. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer futuramente, né? Agora que tem no marco legal já previsto o saneamento rural, tá? Tivemos também alguns lançamentos bem interessantes também. Então, por exemplo, a gente teve um lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, né, que prevê aí
fomentar o uso de bioinsumos, né? Incentivar pequenas empresas, pequenos produtores aí a fazer uma produção de bioinsumos, a fazer o tratamento de resíduos sólidos para transformar ali em bioinsumos para utilizar na nossa produção agrícola. Então é um programa bem interessante. Teve lançamento também da plataforma do programa Pronasolo. Esse programa, essa plataforma aí é bem interessante, né? Que reúne bastante dados aí, dados de solo, que foi coletado aí durante 60 anos. Então, criou uma plataforma que é ali você vai viajar ali na questão dos solos, né, brasileiros. Então, tem bastante informação bem interessante. Eu vou deixar o link de acesso aí para essa plataforma no nosso grupo do Telegram. Se você não está ainda no nosso grupo do Telegram, entra lá, se cadastra. A gente vai deixar a inscrição aqui e entra no grupo do Telegram, que vai estar lá o link dessa plataforma para você ficar olhando ali, dar uma olhada, dar uma estudada ali de como é que tá. Se você gosta de solos, dá para perder bastante tempo ali fuçando tudo que essa plataforma tem, né? Então é bem interessante. Também teve lançamento que eu julgo muito importante, um dos lançamentos, uma das tecnologias mais importantes desenvolvidas nos últimos tempos pela Embrapa, que chama BioAS. Esse BioAS é uma análise de solo em relação à biologia do solo, né? Então ele traz um pouco mais aqui essa questão da biologia para a gente começar a trabalhar nas nossas lavouras, né? Então hoje em dia a gente tem parte química, parte física e agora a gente tem análise biológica também, né? Que é em relação a duas enzimas, uma do ciclo de carbono e uma do ciclo de enxofre, que vai dar alguns parâmetros bem interessantes para a gente começar a trabalhar. Então, parabéns à equipe da Embrapa, tecnologia muito boa mesmo, e a gente vai continuar em frente aí no desenvolvimento de tecnologias para a nossa agricultura cada vez mais sustentável. Por falar em pesquisa, a gente teve umas pesquisas bem legais aí que foram desenvolvidas esse ano, né? A gente teve descoberta de micro-organismos, de novos micro-organismos aí com potencial agronômico, né, para o uso agronômico. Então, bem interessante. Vamos ver aonde que essa pesquisa vai, vamos ficar de olho nisso. A gente teve pesquisa também, novas descobertas, né? Então, no Cerrado lá se descobriu 20 novas espécies de microminhoca, né? Então, é bem interessante também. A gente teve também, ano de 2020, foi um ano que completou 10 anos do programa ABC, né? Agricultura de Baixo Carbono. Então, esse ano foi ano de rever também, né? Essa questão, esse programa, definir, analisar os resultados e definir novas metas aí para a segunda fase do programa, de 2021 a 2030, né? Então, vamos ver também o que vai acontecer. Esse ano a gente teve também um acréscimo no Plano Safra de 6% a mais do que a gente teve ano passado. Então, no Plano Safra foi liberado aí 236,6 bilhões de reais aí para crédito aí para desenvolver, fazer a produção agrícola nesse ano de 2020 e 2021. Infelizmente tivemos o coronavírus, o mundo parou, mas os produtores agrícolas não pararam, né? Então o pessoal estava apavorado ali com a falta de alimento, a possibilidade de faltar alimento. A produção agrícola não parou em momento algum, né? Então não faltou alimento também para ninguém. O produtor agrícola estava lá firme e forte, sol e chuva, produzindo alimento para a gente conseguir enfrentar essa crise junto. Muita coisa legal começou a surgir, movimentos aí de doação de alimentos, né? Algumas ONGs, algumas entidades privadas, enfim. Muita coisa começou a surgir e a gente conseguiu observar aí a união, né? Quando a gente entra numa crise, a união que tem tudo isso daí. Faltou álcool gel? Não tem problema, o agro resolveu. Rapidinho achou uma formulação nova aí para o Carbopol e com isso daí teve uma produção de álcool gel aí para colocar no mercado, né? Então o agro conseguiu também novamente evitar essa falta de álcool gel. Esse Carbopol
que eu falei, é o que dá viscosidade para o álcool em gel, né? Então, faltou o Carbopol no mercado, o Agro rapidinho ali já desenvolveu uma formulação nova para dar viscosidade para o álcool e conseguiu fazer mais produção de álcool gel. E grande parte desse álcool gel também foi doado aí para agentes de saúde, né? A gente teve também que ficar no ano de 2020 de olho em nuvens de gafanhotos que estavam em países vizinhos aí com certo risco de entrar na produção brasileira. Graças a Deus isso não aconteceu, né? A gente teve também no ano de 2020 semente sendo enviada pelo correio chegando da China, né? Então preocupou também bastante essa questão, a gente não sabia o que eram essas sementes, por que estavam vindo, mas enfim, aconteceu. Chegou aí essas sementes da China, vamos ficar de olho e evitar. Sempre que chegar a semente para você, leva no órgão responsável ali. Não plante isso daí, por favor, né? Para não ter problema fitossanitário. Esse ano também a gente teve aberturas de novos mercados, né? Então a gente teve mercado de exportação do melão para a China, né? A gente teve um mercado aberto para exportação de carne para o Kuwait, tá? A gente teve reabertura do mercado de exportação de carne para os Estados Unidos, mas a gente também teve algumas baixas. A gente teve o fechamento do mercado lá nas Filipinas, do mercado de frango brasileiro, né? Então, infelizmente, não é sempre que se ganha, a gente teve algumas baixas aí também no decorrer do ano. Esse ano também a gente teve um ganho muito grande para o mundo do agro, que foi a criação do canal Campo e Produção. Então, já deixa o seu like e se inscreve aí no nosso canal.